Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos começar a discutir aqui o capítulo 21, que fala sobre máquina de vetor suporte, que é um algoritmo extremamente popular para fins de classificação. O contexto onde a máquina vetor suporte é implementado é basicamente o mesmo que nós vimos anteriormente, ou seja, partimos de uma base de dados D composta de N pontos, onde cada ponto possui D atributos e a classe associada àquele ponto. Para fins de discussão da máquina de vetor suporte, vamos assumir que YI pode ter apenas dois valores, mais 1 e menos 1. Um conceito fundamental aqui da máquina de vetor suporte é o conceito de hiperplano. Um hiperplano em D dimensões é o conjunto de todos os pontos x pertencente também ao espaço D dimensional que satisfazem a equação h de x igual a zero, onde h de x é uma função hiperplano linear, onde há um peso para cada uma das dimensões e um termo independente. Aqui o W é o vetor de pesos e B é um escalar conhecido como o viés ou bias. Para os pontos que estão no hiperplano, nós temos, como foi mencionado, essa função de que h de x é igual a zero. O vetor de peso W especifica a direção que é ortogonal ou normal ao hiperplano e fixa a orientação do mesmo, de tal maneira que o viés B fixa o deslocamento do hiperplano no espaço D-dimensional, ou seja, onde o hiperplano intersecta cada um dos eixos. O hiperplano, por que o hiperplano é importante? O hiperplano ele divide esse espaço D-dimensional em dois semi-espaços. Um conjunto de dados é dito ser linearmente separável se cada semi-espaço tenha pontos apenas de uma classe, menos 1 ou mais 1. Se a base de dados de entrada é linearmente separável, então nós podemos encontrar um hiperplano separador h de x igual a zero, de tal forma que todos os pontos menos 1 vão ter um valor h de x de i menor do que zero e todos os pontos mais 1 vão ter uma função h de xi maior do que zero. A função de hiperplano h de x serve como um classificador linear ou um discriminante linear que vai prever a classe y para qualquer ponto x de acordo com a regra de decisão. Y vai ser mais 1 se h de x for positivo, y vai ser menos 1 se h de x é negativo. Deixamos aí para o analista o que fazer quando o ponto está exatamente em h de x, o que nesse caso ele poderia ser arbitrado para qualquer um dos lados. Notem que esse não é um caso interessante de acontecer, embora em dados de teste sempre possa. Bom, um dos conceitos importantes que vai ser trabalhado aqui durante a definição do SVM é o conceito de distância ao hiperplano. Considere um ponto x D-dimensional que não está no hiperplano. Seja xp a sua projeção ortogonal no hiperplano e seja r a diferença entre x e xp. A partir dessas definições, nós podemos reescrever x como sendo xp mais r, que ele também pode ser visto como xp mais o escalar r multiplicado pelo vetor W dividido pela norma de W, que é exatamente aqui você tem a direção a partir de W, que é o vetor ortogonal ao hiperplano, e a norma de W vai torná-lo um vetor unitário. Para obter a expressão para R, considere o valor h de x, onde você tem que h de x é o h do xp, o ponto projetado, mais R sobre W dividido pela norma. Nós temos então aqui o W de t, que é o peso transposto,
que multiplica o XP, né, a mesma questão aqui, partindo para o uso da definição de H de x mais B, que no fim nós temos o quê? R vezes a norma de W. Essa definição ela é importante porque ela nos mostra que, na verdade, a partir de um vetor W, basta sabermos o valor de R que nós conseguimos mapear qualquer ponto que tenhamos interesse. A distância R, então, ela também pode ser calculada simplesmente dividindo o H de x pela norma de W. Esse valor ele é não negativo, e para que nós saibamos se a distância é positiva ou negativa, ou seja, de qual lado ela está do hiperplano, basta multiplicarmos pelo rótulo da classe YI, porque quando esse rótulo for negativo, a classe vai estar do lado negativo do hiperplano, e quando ele for positivo, vai estar no lado positivo. Então nós chegamos aqui a uma definição importante do que é chamado do ΔI, que é o YI multiplicado pela função h do ponto xi, dividido pela norma. Bom, podemos ver esses vários elementos aqui representados graficamente. Esse hiperplano ele foi criado a partir de dois pontos P 4.0, que é esse ponto aqui, Q2.5, que é esse ponto aqui. A partir desses dois pontos, nós conseguimos calcular qual é o vetor W, que é menos 5 meios. Nós, utilizando o ponto 4.0, calculamos o valor de B, que é menos 20. E a partir dessas duas definições, nós temos a função de h de x. Ou seja, nós queremos saber quais são os pontos onde W é 5,2 multiplicado por x1, x2 menos 20, que é igual a 0. A distância delta aqui para um ponto YR, no caso aqui x, ele vai ser o quê? Menos 1R menos B sobre W, que é igual a 3,71, que nos dá esse delta básico aí que vamos utilizar. Bom, voltando, a distância de um ponto x ao hiperplano ele é dado como esse delta que acabamos de mencionar, e a margem é a distância mínima de um ponto ao hiperplano separador. Ou seja, entre todos os pontos possíveis, um deles vai ter essa distância mínima ao hiperplano separador. Todos os pontos ou vetores que alcancem essa distância mínima, que tenham essa distância mínima, eles são chamados de vetores de suporte para o hiperplano. E eles satisfazem a condição de que o delta estrela, que é exatamente essa distância mínima, ele vai ser a razão entre y estrela e a equação do hiperplano para x estrela, dividido pela norma de W, onde y estrela é a classe para x estrela. Bom, a partir desse ponto nós podemos também introduzir o que é chamado hiperplano canônico, que pela multiplicação da equação do hiperplano em ambos os lados por algum escalar S, nós temos um hiperplano equivalente, ou seja, SH de x, aqui multiplicamos por S em todos os lados, e nós vamos ter que SW transposto de x mais SB igual a zero. Isso nos permite obter o que se chama de hiperplano canônico ou único, onde o escalar S, que é igual a 1 sobre y asterisco w transposto x asterisco mais b, ele é multiplicado aqui por esse processo, de maneira que a distância de qualquer vetor suporte passa a ser 1. Ou seja, o delta estrela dentro desse processo, ele vai ter como margem 1 sobre w, e para o hiperplano canônico, o vetor x estrela i, com seu respectivo rótulo, vai ter que y estrela i h de x estrela i é igual a 1, e para qualquer ponto que não é parte do vetor suporte, nós temos que esse valor vai ser maior do que 1. Isso, como nós vamos ver à frente, vai facilitar o algebrismo e a derivação das equações. Em suma, nós chegamos agora a um ponto, utilizando esse conceito de hiperplano canônico, que y multiplicado pela equação do hiperplano vai ser sempre maior ou igual a 1 para todos os pontos xi pertencentes a D. Aqui continuamos o nosso exemplo nesse sentido. Nós temos então o hiperplano h de x aqui. Nós temos dois vetores de suporte do lado esquerdo, três vetores de suporte do lado direito.
e vemos que essa distância aqui ela é a maior possível separando esses vetores suporte. Dado o ponto 2, 2, que é exatamente esse triângulo aqui, e y estrela igual a menos 1, nós calculamos o valor de S, que é igual a 1/6, aplicamos esse valor ao vetor W, calculamos o valor de B, e aí chegamos à equação H de x. Chegamos também ao valor de delta estrela, que vai ser igual a 1,114, desta forma calculado. Bom, agora nós já temos todos os elementos para podermos discutir o SVM no seu caso linear e separável. Assuma que todos os pontos são linearmente separáveis, ou seja, existe um hiperplano separador que classifica perfeitamente cada ponto. O objetivo das máquinas de vetor suporte é escolher o hiperplano canônico H estrela que dê a margem máxima entre todos os possíveis hiperplanos separadores. Com isso, a gente pode atingir a seguinte função de minimização. Aqui nós queremos o hiperplano máximo, mas isso equivale a minimizar a norma o quadrado da norma da margem a partir do momento que nós fazemos aqui a derivação. E as restrições lineares são exatamente o quê? Que todo y multiplicado pela função do hiperplano ele vai ser maior ou igual a 1, que nós já vimos essa questão. Bom, o processo de construção do SVM ele é bastante complicado e aqui nós vamos detalhar apenas alguns passos deles, sem entrar no mérito das várias provas matemáticas. Na prática, esse problema do SVM ele é convertido num problema de otimização não restrito, utilizando o multiplicador αi de Lagrange para cada restrição. A nova função objetivo, que é um lagrangiano, se torna minimizar o L, onde o L, o primeiro termo dele é exatamente o termo que queremos minimizar, e o segundo termo dele é o somatório para todos os pontos x de αi que multiplica yi, o w transposto xi mais b menos 1. L deve ser minimizado com relação a w a b e maximizado com relação a αi. Calculando as várias derivadas, nós temos que a derivada de L em relação a w, ela vai ser w menos o somatório de αi, y, xi, ou w é o somatório de αi, y e xi, e ao mesmo tempo nós temos aqui que a derivada em relação a b é que o somatório de αi, y é igual a zero. Nós podemos perceber que w, nesse caso, ele pode ser expresso como uma combinação linear dos pontos xi, seguindo ainda os multiplicadores de Lagrange sinalizados, onde αi, y serve atua no papel de coeficiente. Mais ainda, a soma dos multiplicadores de Lagrange, αi, y deve ser zero, que é o que está colocado aqui na segunda definição. Trazendo esses dois conceitos para o Lagrangiano, nós temos uma nova função dual, onde nós queremos maximizar o alfa do L dual. Aqui expandimos a função, ao mesmo tempo que αi, sendo maior ou igual a zero, nós também vamos obter que o somatório de αi, y vai ser igual a zero. O L dual, embora nós não vamos detalhar como isso acontece aqui, ele é um problema de programação dinâmica, programação quadrática convexa, que é muito caracterizado pela existência desse termo αi e αj, e que ele tem apenas uma única solução ótima. Esse é um aspecto muito interessante a respeito do SVM. Quando é possível efetivamente construir um modelo, a solução é ótima. Tá? Bom, nós então realizamos essa operação de otimização. Os valores αi para cada um dos n pontos, nós podemos calcular o valor w e o viés b. Cada um dos multiplicadores de Lagrange αi satisfaz as condições de KKT para a obtenção da solução ótima. Então, quais são essas condições? Que αi multiplicado por yi, que por sua vez multiplica wt de xi mais b, menos 1 é igual a zero. O que nós aprendemos aqui nesse momento? Que há basicamente dois casos.
para que essa equação sempre seja válida para todos os pontos. Αi é igual a zero, que é o caso trivial, ou yi w transposto xi mais b menos 1 igual a zero, que implica que yi wt xi mais b é igual a 1. Isso é muito importante, por quê? Porque ele está nos dizendo que todos os pontos que não tenham um αi igual a zero, eles são vetores suporte, que são exatamente os pontos para os quais nós temos maior interesse. Por outro lado, se esse valor é maior do que 1, então o αi é igual a zero, porque não é possível garantir essa igualdade para valores onde a equação do hiperplano seja maior do que 1. Bom, uma vez que a gente tenha essa leitura, ou seja, nós temos o αi para todos os pontos, nós podemos calcular o peso, o vetor de peso W, tomando a soma apenas dos vetores suporte que ali estão associados. Para calcular o viés, primeiro inicialmente calculamos uma solução BI por suporte de vetor e aí seguimos o processo até chegar ao valor de B, que é a média dos valores para os vários αi. Nesse ponto, nós podemos então, temos condições de construir o classificador SVM. Dado um hiperplano ótimo H de x, qualquer novo ponto Z pode ser predito simplesmente pela aplicação dessa função H de x nesse novo ponto. A questão da função de sinal, dependendo se ela for positiva ou negativa, e aí nós temos o y chapéu projetado aí dentro desse processo. Vamos então ver um exemplo. Aqui nós temos uma base de 14 pontos, é a mesma base que nós já temos apresentado. De um lado nós temos os triângulos, do outro lado nós temos os círculos. Fica muito claro que é bastante trivial, há um número infinito de planos aqui que separa perfeitamente esses pontos, e nós queremos buscar o melhor hiperplano, ou seja, aquele que maximiza a margem dos dois lados. Após a solução do problema quadrático L dual, nós temos aqui então 5 pontos que se tornam os vetores suporte, 3 círculos e 2 triângulos. Como já vimos aqui, você pode calcular diretamente esse vetor fazendo uso do Lagrangiano, assim como o valor de B. O hiperplano ótimo, então, ele é um H de x com a inclinação 0,8330334, menos 3,332, que é o viés, e isso é igual a zero. Bom, com isso nós concluímos aqui a primeira parte da discussão de máquinas de vetor suporte e continuamos no próximo vídeo falando sobre os casos onde não é necessariamente possível obter uma separação linear entre os pontos.